Neste vídeo eu vou te ensinar como que você vai plantar passo a passo para que sua jardineira dê flores, bastante flores. Quando você for plantar, preste atenção no que você vai plantar. Se você quiser plantar plantas de flores, nós temos plantas que são de ciclo curto e de ciclo longo. Ciclo curto, muita gente fala ciclo anual. Ciclo longo, muita gente fala plantas perenes. Essa aqui são as petúnias. São de ciclo curto, ou seja, você pode fazer o que você quiser, ela vai durar apenas uns 6, 8 meses. E tem, por exemplo, uma foto aqui, por exemplo, da liximaque, que é uma planta perene, vai durar vários anos. A 11 horas, que é uma suculenta, vou pôr a foto aqui para vocês, vai durar vários anos. Primeiro é a escolha, você quer plantas, como tudo na vida, né, amadas, tudo é escolhas. Geralmente, as plantas anuais enchem de muita flor e duram pouco. E as plantas perenes não dão tanta flor, mas duram muitos anos. Eu falo que a natureza, as plantas estão aí para ensinar a gente a viver. A gente tem que fazer escolhas. Hoje eu escolhi as petúnias, porque enche os olhos. Mas não tem problema. No ano que vem, eu refaço a minha jardineira. Se eu escolher, no caso, a liximaque ou a 11 horas, eu não preciso, no ano que vem, refazer a minha jardineira. Ela já vai estar pronta. Escolhido a planta, se você chegar lá na floricultura e perguntar à pessoa, olha, eu quero fazer uma jardineira, essa planta é perene ou é de ciclo curto? Aí a pessoa fala assim, não sei. Aí você fala assim, qual o nome dela? Você vai lá no Google e coloca, petúnia, é perene ou ciclo curto? Você, com o nome da planta, consegue saber o que ela é. Primeiro ponto. Segundo, essa planta é de sol o dia todo ou sol só pela manhã? Porque, por exemplo, se você colocar a petúnia no sol o dia todo, você vai ter que irrigar muito. Se colocar no sol da manhã, vai ter que irrigar um tanto legal. Tem plantas que são do sol o dia todo e tem plantas que são de menos sol. É bom saber isto também. Tem plantas que não toleram sol da tarde, é bom saber isso. Quando você for plantar, o que é bom você olhar? Primeiro, o local que você tem. Nossa, aquele local meu não bate sol. Se não bate sol, não coloque flores anuais, por exemplo. Elas realmente não vão dar flor. Então, observar a luz que a planta gosta, porque senão não dá certo. Quando você for fazer a sua jardineira, a primeira coisa é a drenagem. Se é uma jardineira de cimento, se você for colocar a drenagem igual eu fiz brita, ela vai ficar muito pesada. Sempre a gente faz um contrabalanço. Então, se é leve, igual a minha aqui, que é de plástico, pode ser fibra, o que for, de plástico eu coloquei brita. Pode ser caco de telha, pode ser... se você guarda muita rolha de cortiça, pode ser isopor, argila expandida, mas atenção, argila expandida não pode deixar tapar os buraquinhos. Quando eu ponho argila expandida, eu coloco um pouquinho de caco de telha para depois colocar argila expandida. Vaso de barro quebrado, então faça a drenagem, porque o substrato molhado tampa os buraquinhos. Aí a água, sabe, amadas, empoça na raiz. Se não tem drenagem, a água, a terra empoça ali na raiz e apodrece. As plantas da gente morrem ali dentro, a gente nem sabe por quê. Então, por isso, a gente tem que fazer a drenagem para a água ir embora e não apodrecer ali as raízes. As raízes não podem ficar em contato com a água, porque as nossas plantas não são peixes. Então, feito a drenagem, a gente coloca a manta geotêxtil. O pessoal fala manta de Bidi, que é a marca de uma manta. Se você não tem, eu já ensinei num vídeo a colocar
Aqueles filtros de café usado, lava, coloca, é a mesma coisa. Pode colocar TNT, pode colocar jornal, é só para a terra não passar e não sujar aí seu piso, também não desperdiçar o substrato. Depois, uma dica, gente, uma dica preciosa que eu quero dar para vocês. Vocês não vão colocar terra pura. Então, da mesma maneira, qual que é o segredo para isso aqui agora que está chegando a primavera, que sua casa vai ficar de encher os olhos da família toda, de todas as suas amigas? Vai ficar cheio de flores a sua casa na entrada da primavera. Porque a gente já tem que plantar agora, não adianta na primavera eu começar a plantar. E é bom plantar mudas, no caso de plantas anuais, porque você compra aquelas cuias grandes. Já está no fim do ciclo, a planta já vai morrer. Então, por exemplo, a alface é um exemplo de planta anual. Então, adianta você plantar um pé de alface que já está no final? Não, a gente planta o pé de alface no início, é o mesmo caso da petúnia. Os dois são plantas anuais. Então, da mesma maneira que você vai plantar uma planta, o mesmo tempo que você gasta para plantar uma planta da maneira errada, você vai gastar para plantar uma planta da maneira correta. E você vai se sentir orgulhosa de você de estar aí plantando da maneira correta. Como que você vai fazer? Daqui a pouco você vai estar ensinando as pessoas a plantar jardineira, que é um charme. Você não vai plantar em terra pura. As pessoas têm mania de colocar terra e plantar. Tá lá, terra vegetal. Eu não uso terra vegetal nem para horta, para nada. Ela pura. Se eu vou usar terra vegetal, eu coloco 2 partes dela e uma de esterco de gato. Porque ela é compacta, ela faz uma compactação e ali a água compacta ali, as raízes não conseguem absorver água nem nutriente, compacta com a raiz e acabou. Então, o que eu escolhi hoje? Eu escolhi o substrato que você encontra em supermercado, floreira, próprio para floreira, próprio para plantio. 2 partes desse substrato, que já é poroso, e uma parte de humus de minhoca. Humus de minhoca. Tô louca. Humus de minhoca é um excelente adubo orgânico. As flores são muito exigentes à adubação orgânica. Ana, vou colocar aqui, ó, 2 partes de substrato floreira. Eu tenho aqui saco grande de substrato floreira, porque eu planto muito. Tem sacos grandes e substratos menores. Eu não tenho substrato floreira, então você vai usar terra vegetal. Você pode usar 2 partes de terra vegetal, uma parte de esterco de gado curtido, porque senão vai encher de mosquitinho. Você vai usar 2 partes de terra vegetal, uma parte de humus de minhoca. Você pode acrescentar folha seca, porque fica poroso. O que eu usei nessa mistura aqui maravilhosa? Usei 2 partes de substrato floreira, uma parte de humus de minhoca e coloquei mais 1 copo de plástico descartável de vermiculita. O que é vermiculita? Você encontra com esse nome. Para conservar a umidade, porque aqui na minha casa eu nunca vi uma água tão cara. Então eu tô pondo vermiculita para ter que irrigar menos, tá? Essas bolinhas aqui, tá vendo? Ela parece um ouro. É a vermiculita. Então eu vou colocar aqui, vou fazer a base aqui com, vou fazer a base aqui com esse substrato que já tenha a adubação, não é uma terra pura, uma terra ruim. Vocês vão ver lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui já o Instagram, acompanhe nos meus stories, como que daqui uns dias essa floreira vai estar linda. Eu vou colocar junto com o adubo orgânico, adubo mineral. Ela já vai entrar, essa jardineira já vai entrar no meu esquema de adubação. Eu adubo as minhas plantas todos os sábados. Quem me acompanha no Instagram vê que nos meus stories todo sábado tem a adubação. Tanto das minhas plantas em geral, como das minhas orquídeas. Então, essa jardineira já entra no meu esquema de adubação. Hoje eu já começo, então, a adubar. Outra dica preciosa. Evite de desmoronar o bloco.
Isso aqui as crianças adoram. Chama as crianças para fazer junto. Por quê? Se desmoronar o bloco, vai pegar? Vai. Mas atrasa um pouco. Então, vamos evitar. Olha o lado que está a planta e já coloca para o lado que você quer que vai pender a floreira. Não coloque lá embaixo e nem lá em cima. Vamos colocar num nível legal. Não vamos colocar terra lá em cima, porque na hora de irrigar vai sujar tudo. Então, é bom que quando finalizar o plantio, esteja tudo um dedo abaixo. Nós vamos fazer o passo a passo desse plantio, que vocês vão ver se vocês, é o que eu tô falando, fizer dessa maneira, tudo que vocês plantarem de flores e tudo, que resultado que vocês vão ter. Aí, o que vai acontecer? As raízes, quando estiver saindo desse bloco aqui, que tá duro, vem geralmente duro, vai encontrar um substrato poroso, fofo, fácil de enraizamento, e a planta, ó, rapidinho vai crescer e te encher de flores. Agora olhem aqui, de pertinho. Eu vou colocar em zigue-zague. Vou mostrar aqui, acho que de cima vai ficar mais fácil. Agora eu vou colocar em zigue-zague, onde eu vou meio que intercalar aqui uma da outra. Qual a quantidade? E a gente vai nem colocar pouquinho. Imagina se eu colocar só 3 mudinhas. Ah, minha jardineira não ficou tão cheia. Agora, se eu colocar 10, vai ficar aquele monte de raiz, não tem nem espaço também. Então, usem o bom senso para escolher o tanto de muda, tá? Usem o bom senso. E outra coisa, as plantas gostam de ficar firmes. Não deixa a planta balançando. Vamos agora completar sem encher demais e também não pode ficar lá embaixo vazio. Nós vamos deixar sempre um espaço para colocar cobertura morta, palhinha seca. O que é isso? É algo que a gente vai colocar aqui que serve muito mais do que só estética. Serve para conservar a umidade, você vai ter que irrigar menos, para conservar a temperatura da terra, não vai deixar vir praga, só tem benefícios. Então aqui, ó, eu tô aqui já deixando a minha jardineira estabilizada, tá vendo? Apertando. Com cuidado, né? Não é apertar demais. Agora eu vou falar para vocês. Todo plantio, vocês vão irrigar muito. É irrigar muito, tá? E onde que eu vou colocar? No sol da manhã. Recém-plantio, nunca coloca no sol da tarde. No caso de petúnias, depois vocês podem colocar no sol da manhã ou no sol o dia todo. Eu gosto de deixar elas no sol da manhã, senão a gente tem que ficar irrigando muito. Mas pode colocar no sol o dia todo. Lembrando que daí elas vão exigir mais rega. Então aqui, ó, de substrato tá bom. Agora a gente vai colocar uma cobertura morta e vai irrigar bastante. Depois da irrigação vem a adubação. O adubo que eu uso já é enraizador. Eu garanto que as plantas vão estar bem nutridas, vão enraizar mais rápido e vão me dar muito mais flores. Eu vou ficar bem mais satisfeita. Então vamos lá para a cobertura morta? Olha o que eu coloquei aqui de cobertura. Coloquei chips de coco. Eu gostei que ficou bem natural. E eu tenho aqui da Terral. Agora eu vou irrigar. Como eu falei com vocês, é irrigar muito, muito. Então a gente vai irrigar muito e depois nós vamos fazer já entrar com adubação.
Limpe o vaso do lado de fora para ficar bem limpinho, e a gente já vai colocar na luz adequada. E coloquem aí na luz adequada. Quando que eu vou irrigar novamente? A petúnia você mantém úmida. Eu vou manter ela úmida, nem seca e nem encharcada. Vamos adubar? Agora a gente vai então para adubação. Não esqueçam do meu like, porque é o adubo desse canal. A gente precisa aí do like para crescer, tá bom? O adubo eu uso sempre, o mesmo que eu uso, como eu falei para vocês, dia de sábado, que eu mostro lá no Instagram. Se vocês quiserem saber direitinho como que eu uso, todos os detalhes, é só se me seguir no Instagram. Então eu uso o Poderoso Adubo, que já é enraizador. Eu já fiz 1 litro, né? E já pus a dosagem recomendada, não pode exagerar, porque o adubo realmente queima as plantas, se exagerar. Fiz a adubação, agora ele entra na adubação como as outras plantas. Eu te ajudei com as minhas dicas dessa jardineira de flores. Deixe para mim nos comentários abaixo. E também eu queria te fazer um pedido. Se eu te ajudei, mande o link desse vídeo para uma pessoa que você acha que ia gostar de saber de uma dessas dicas que eu dei hoje. Então manda esse vídeo. E outra coisa, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque assim que eu colocar um novo vídeo, você vai ser avisado, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.